Compartilha aí para nós alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Amém? Então tá aí. Passo a palavra. Bom, Daniela, Abner, muito bem-vindos. Deus abençoe. Obrigada pela disponibilidade de terem aceitado o nosso convite. Desde já, eu deixo a palavra com vocês, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Pode ficar à vontade. Pode começar assim. Bom, prazer, paz do Senhor, irmãos. Amém. Meu nome é Abner Braga, né? Resido aqui em Passa Quatro. É um prazer estar aqui. Eu já conheço o trabalho da Manaim. Já tive alguns cultos aqui, no Casarão, lá na Bananeira. Sim. E a gente vê o trabalhar de Deus, né? A gente vê de perto ali, porque às vezes só de ouvir falar, você não tem a experiência. Aí visualizando vê, ali, né? Quando você vê como é, né? Eu vou passar a palavra para minha esposa também, a Daniela. Essa é minha esposa, Daniela. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Daniela, eu moro lá em Itanhandu, e a gente conhece aqui já o pastor Amarildo já faz uns 5 anos, pastor? 2020, uma época aí que a gente precisou muito, o pastor Amarildo estendeu a mão pra gente, ajudou, e eu também estou muito feliz pelo convite, Deus abençoe de ter chamado a gente, viu? Muito obrigada. Amém. Nós estamos, eu fiz até questão da gente estar chamando cedo, né? Uhum. E um caso assim, um caso, até eu coloquei assim, foi uma cura espetacular, né? Sim. Cura espetacular. E eu queria saber, né, como que, um pouquinho dessa história, né? Uhum. Os seus envolvimentos, como é que foi? Sim. Então, quando eu era mais nova, mais adolescente, eu era muito tímida, muito pra dentro, muito. Então eu era aquele tipo de pessoa assim que eu guardava muita coisa pra mim, tipo coisa pequena. Se alguém falasse alguma coisa pra mim, me xingasse, eu não tinha boca pra responder, pra falar a ninguém. E de pouquinho em pouquinho que a gente vai guardando as coisas, chega uma hora que a gente transborda, né? E aí foi quando eu comecei a ter alguns problemas com ansiedade e com um transtorno de pânico. A primeira vez que eu tive uma crise de transtorno de pânico, eu nunca tinha tido e nunca tinha visto, nunca tinha nem ouvido falar. Eu estava trabalhando, estava no meu local de trabalho, trabalhava no supermercado na época, e aí eu comecei a sentir uma falta de ar, e aí eu pedi para eles me deixarem sair, eu trabalhava no caixa, pedi para eles me deixarem sair, que eu não estava conseguindo respirar muito bem. Aí a minha mão começou a formigar e meu coração começou a atacar, e aí eu fiquei mais nervosa ainda, aí começou a encurtar mais ainda, sabe, a respiração, e aí a minha mão e o meu pé começou a entrar, assim, tipo assim, pra dentro sozinho. O meu dedo começou a encavalar um por cima do outro, a minha perna começou a se contorcer sozinha, e aí eu desesperei mesmo, comecei a chorar, porque eu achei que eu tava infartando, tendo alguma coisa assim, porque eu nunca tinha visto ninguém acontecer isso com ninguém. Começou a atrofiar, né? Isso, atrofiar, e eu, igual eu falei, nunca tinha visto, nossa, aí eu desesperei, eu falei, meu Deus do céu, chegou minha hora, Jesus tá me levando, meu Jesus Cristo amado, aí me levaram pro hospital. Aí quando eu cheguei lá, me deram um remédio, e aí ligaram para os meus pais, e aí meus pais chegaram lá, e eu perguntei o que tinha acontecido e tudo mais, aí o médico falou que eu tinha tido uma crise de pânico. E aí eu falei assim, gente, mas uma crise de pânico, assim, de repente. Aí meu pai, né, muito cuidadoso, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não, mas não aconteceu nada, assim, em especial, em específico. Fui para casa, e aí no outro dia eu voltei para trabalhar, e eu tive a crise de pânico de novo. Do mesmo jeito, me levaram para o hospital de novo, e aí me deram um tempo para... Fui num psiquiatra, e aí ele falou para mim assim, olha, você vai ter que pegar um atestado de serviço, porque eu acho que você não tá bem psicologicamente. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu particularmente, eu já sou uma pessoa muito tranquila. Eu falei assim, gente, não faz sentido eu tá começando a ficar com isso de repente. E aí... por fim, depois eu acabei saindo do trabalho e aí eu comecei a ficar só dentro de casa, e aí meus pais me levaram para ter o acompanhamento psiquiátrico, né, porque eles ficaram muito nervosos, porque eu nunca tinha visto isso acontecendo e tudo mais. E aí o psiquiatra falou, olha, a sua filha, ela nem começou, tipo assim, com crise de ansiedade e nem nada, tipo, do nada já foi o transtorno de pânico logo de cara já. E aí começaram a me medicar, começaram a testar, né, no caso, os remédios. Aí me deram um remédio falando assim que era para acalmar, para eu poder dormir melhor. E aí que foi começando a piorar mesmo a situação. Você tinha problema com sono também? E quando eu comecei com transtorno de pânico, eu comecei a ter. Porque aí eu tinha muito pesadelo. Aí por causa dos pesadelos, eu começava a ficar com medo de dormir e ter pesadelo.
E aí eu ficava acordada, aí começaram a dar os remédios, eu comecei a passar muito mal com os remédios, tiveram que trocar. E aí deram um remédio pra mim que eu dei certo com esse. E na época eu acho que eu comecei até a tomar o próprio Rivotril, umas gotinhas antes de dormir. E quando eu tinha uma crise muito forte, eu tinha que tomar o Rivotril para poder acalmar, porque senão a minha crise durava muito tempo. E geralmente essas crises do pânico, elas surgiam no ambiente de trabalho? Isso. Ou fora dele também? Fora dele também. Algumas? Que aí eu saí do trabalho, eu não consegui mais trabalhar, porque do nada vinha. Do nada. Não dava tempo, assim, nem de eu me retirar pra poder ir num canto pra ter, sabe? Sim. Eu comecei a ficar muito envergonhada, e aí eu saí do trabalho e fiquei só dentro de casa. Aí eu não queria ir na igreja, porque eu tinha vergonha de ir pra igreja e passar mal lá na igreja, sabe? E aí, por estar tomando os remédios, quando acertaram meus remédios, os remédios também eram bem fortes, sabe? E aí eu ficava bem... sonolenta. Bem assim. E aí eu perdi, assim, todo o brilho, assim, da minha vida. Eu sempre fui brincalhona, alegre, sorridente. Eu fiquei totalmente murcha com os remédios, totalmente murcha. E aí, ao invés dos remédios melhorarem, eles estavam me deixando bem... dopada mesmo, assim, digamos assim, sabe? E aí foi quando começou a piorar. Aí, de repente, além das crises de pânico que eu tinha, eu comecei a desmaiar algumas vezes. Eu simplesmente apagava, desmaiava. E ficava desmaiado um tempo e voltava. Aí, se eu tinha... Às vezes, acontecido eu ter, 3 crises de pânico num dia só, sabe? E aí, depois de um tempo, começou a ser tão severo que teve, acho que umas 2 ou 3 vezes que eu chegava, assim, a perder a memória. De ter uma crise de pânico e eu ficar tão nervosa que a minha memória apagava, assim. Que eu olhava, assim, pro meu pai, pra minha mãe e falava assim, não, quem que é você? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Que aí foi quando a gente começou a frequentar a igreja do pastor Rogério, que é o irmão do pastor Amarildo, que falou assim, olha... eu vou levar vocês, vou indicar vocês pro meu irmão, que ele já lida com esse tipo de gente, ele vai poder ajudar, que foi quando a gente conheceu o pastor Amarildo. E aí o pastor Amarildo disponibilizou um dia pra gente poder vir aqui, e aí eu vim aqui, o pastor Amarildo orou por mim e falou que eu tinha que fazer uma campanha de 7 dias, foi, né? Foi. 7 quarta-feiras. Passa pra nós aí, ele vai passar ali, aquele dia. Nem sabia que tinha. Olha aí, ó. Qualquer compromisso com as trevas. Quebro qualquer compromisso com as trevas. E desta forma. No dia que nós fomos fazer eu sou livre. Esse dia foi o ponto de partida. Qualquer compromisso O Dani, mas você tinha qual a idade sua que você começou a perceber esses sintomas aí? Porque você é novinha, quantos anos você tem? Eu vou fazer 25 mês que vem. Olha só. Novinha mesmo. Você tinha 20 anos. Tinha 20. E você já sentia esse sintoma de pânico, né? Sim. Desde os 19. Dos 19? Isso. Você percebeu essas coisas que começaram a acontecer? Isso. Quando eu tinha uns 12 anos, eu tive um caso de psoríase, aquelas alergias emocionais, sabe? Só que eu não cheguei a tomar remédio, essas coisas, não. Passava pomada, depois de um tempo passou. Mas eu já tive queda de cabelo por questão de nervoso antes disso. Já tive hemorragia há muito tempo antes disso. E aí... Queda de cabelo, quanta coisa. Sim, foi de pouquinho em pouquinho, sabe? Aí depois, de repente, já foi assim. Que começa a manifestar no físico. Isso. Né? Começa a manifestar. E tem tanta gente sofrendo assim, tem, né? muito. Hoje em dia é demais. Foi uma raiz de amargura que surgiu aos poucos, né, pastor? E aí algo que era físico passou a se tornar algo espiritual. Por quê? Sim. Quando eu tinha essas crises, o inimigo ficava jogando na minha cabeça que era culpa minha, que eu não ia conseguir sair disso, que eu só ia conseguir me curar se eu me dopasse de remédio, porque se eu não tomar remédio, eu não ia melhorar, que não sei o quê. E eu tava tão cansada psicologicamente de ter essas crises, estava tão chateada por não conseguir sair disso, que eu passei a acreditar. Aí algo que era físico, porque o transtorno de pânico existe, sim, fisicamente se tornou, além do físico, algo espiritual. E aí foi quando eu precisei muito, graças a Deus, que eu conheci o pastor Amarildo para poder ajudar e fazer a campanha. O Dani, eu fico vendo hoje em dia, a psiquiatria coloca nomes, né? Sim. É síndrome do pânico, é síndrome de borderline, é síndrome... tanta síndrome, né? Depressão e tudo mais, né? E você deixou o emprego naquela ocasião? Deixei. Depois de um tempo, quando eu comecei a namorar
com o Abner, na época, eu até entrei em outro emprego, consegui trabalhar só 3 meses e tive que sair de novo. Porque aí eu começava qualquer coisinha que me deixasse minimamente nervosa, eu já tinha uma crise de pânico, de ficar ruim mesmo, de desmaiar, essas coisas, não tinha condição de trabalhar. Você estava falando que antes de você conhecer o trabalho meu aqui, você procurou ajuda, outras ajudas espirituais com outros pastores, alguma coisa? Não procurei. Não. Você só procurava ajuda dos psiquiatras? Só. Psiquiatra, e depois eu fui numa psicóloga, mas não deu muita coisa quando eu ia lá na psicóloga. Ela mais contava da vida dela pra mim do que eu pra ela. Aí eu falei pra minha mãe, amanhã eu não vou voltar mais não, porque psicóloga dela. Eu já tô aqui precisando, então tem que ficar escutando o problema o seu pai com a sua mãe, o seu pai e sua mãe sofreram bastante também. Nossa, demais. Demais. Eu lembro, você viu no vídeo ali, ele estava ali com sua mãe, né? Sim. Eles trouxeram você, né? Sim, eles que me trouxeram. Eles e o Abner, meu irmão, veio também. Eles sofreram demais. Minha mãe, tadinha, chorava bastante. Eu via que ela ficava chateada. E meu pai, ele é mais quieto. Ele tentava não deixar transparecer para não me deixar mal. Mas ele é daquele tipo de pai que... em silêncio também, sofria né? em silêncio. Mas ele tava sempre ali. A minha mãe é tipo assim... A mãe que ela ia pra me dar o remédio, ela não me dava só um remédio com água. Ela ia fazer um suco de beterraba com cenoura, não sei o que, pra dar um ânimo. E me dava o remédio. Ela falava, filha, vem aqui pra você ver um filme com a mãe, não sei o que. E meu pai já é mais do abraço, senta aqui com o pai, não sei o que, vamos conversar, não sei o que. Do jeito deles, eles ajudavam. E também o Abner, que na época me ajudou muito, porque o Abner, ele é muito paciente. Eu sou muito assim, sabe? E o Abner é bem, né? Tranquilo, né? Tudo bem, vai ficar tudo bem, não sei o quê. E na sua cabeça dizia, eu não tô bem. O Abner foi, nossa, essencial também, que eu falo pra ele que se ele também não tivesse me ajudado, eu não teria conseguido também sair disso, porque grande parte da minha melhora também foi graças ao Abner, que na época conversava muito comigo. E até nas campanhas que a gente fez, era em quarta-feira. E na quarta-feira era o culto da nossa igreja. O Abner deixou de ir nos cultos da nossa igreja também, que na época a gente só namorava. Ele ia lá na minha casa e a gente vinha todos juntos. Eu, meu pai, o Abner, meu irmão, pra gente vir na campanha. Então todo mundo participou pra dar ali apoio mesmo. Só queria falar para os irmãos que estão nos assistindo aí, já tem os irmãos que estão nos assistindo aí, é que hoje nós estamos falando aqui de uma cura, né? É uma cura espetacular aqui que aconteceu na vida da Daniela. Está aqui o marido dela, o Abner, acompanhando ela também. E a gente tem visto aí quase todo dia muita gente precisando, muita gente necessitado de ser curado das suas emoções, curado de síndrome do pânico, de depressão, de borderline, transtorno de ansiedade, essas coiseiras por aí. Tudo tem nome, tudo tem CID da doença. Então eu queria frisar aí, né? Você possa estar nos acompanhando nesse período aí que nós estamos aqui, esse bate-papo nesse podcast, você possa estar também se inteirando e estamos à disposição para ajudar mais pessoas que precisam. Amém? Vamos voltar aí com a Joana? Na época que você começou a ter esses problemas de ansiedade, vocês já tinham uma ligação na fé, já seguiam a fé? Já. Cristã, evangélica? Eu sempre fui cristã, né? Eu já nasci, né? Como o pessoal fala no berço evangélico. Só que época de adolescência é complicado, né? Época de adolescência é complicado, porque tudo, uma coisinha pequena, adolescente, faz virar, nossa, meu Deus, fim do mundo. Então, quando eu tive esses problemas, eu já estava frustrada um pouco. Eu sempre fui crente, mas na época era algo bem raso, digamos assim. Não vou falar que eu não estava fora da igreja, não. Estava na igreja, normal. Só que hoje, tendo um relacionamento com Deus que eu tenho hoje, eu vejo que na época era algo mais raso, sabe? Então eu acho que por isso que talvez tenha me afetado tanto. Você faltou da com minha... o corpo na igreja e com a alma lá fora. Faltou da minha parte eu buscar mais na época, porque na hora que veio esse baque, eu meio que, tipo assim, não tinha força espiritual para poder lidar com isso, sabe? Só que eu falo também que uma coisa assim que eu sempre tive em mente é que Deus nunca me abandonou, nunca. Então, principalmente, embora toda a ajuda que eu tive do pastor Amarildo, da minha família, do pastor Rogério, que me indicou, da minha igreja e tudo mais, eu sabia que lá no fundo mesmo, eu sabia que
eu tinha que escolher me apegar em Deus 100%, porque senão todo mundo podia fazer tudo pra mim. Se eu não escolhesse sair daquela situação e principalmente me apegar em Deus, eu não ia conseguir sair. Eu não ia conseguir sair. E aí eu lembro que eu fiz uma oração pra Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho força pra sair dessa situação. Essa situação veio pra acabar comigo. Eu não tinha ânimo, assim, pra nada. Eu falei, Deus, se o Senhor vê algo em mim, o Senhor me tira, por favor, dessa situação. Que foi quando, no dia que eu fui no culto do pastor Rogério, e eu tive uma crise de pânico no final do culto. Nossa, eu fiquei pra morrer. Nossa, mas eu chorava. Eu chorava da crise do pânico, eu sei respirar, e eu chorava de vergonha junto. E aí foi nesse dia o pastor Rogério orou pra gente, falou assim, olha, eu vou te levar lá no pastor Amarildo. E eu vi que a Manaim, ela foi algo ali que veio como resposta dessa oração pra mim, sabe? Eu acho que se eu não tivesse orado, tivesse pedido essa ajuda pra Deus, talvez eu não ia conseguir sair dessa situação. Talvez eu não estivesse nem aqui mais hoje, ou talvez eu poderia estar vivendo essa situação até hoje, sabe? Você falou uma coisa que é muito importante, a escolha, né? Sim. Quando a gente tá em crise, é muito mais fácil a gente ou se esconder, ou não querer ver ninguém, ou se fechar. Sim. Mas como o pastor falou, nós temos uma igreja que está preparada para acolher muitas pessoas que estão sofrendo. Acredito que não só a nossa igreja, né, pastor? Mas as pessoas precisam escolher. Exatamente. Porque não tem como eu escolher por você, falar, não, eu escolho ser salvo Sim. por você, ou coisa e tal. Mas não, a escolha tem que ser da pessoa. Eu vejo, né? Joana, sabe o que eu vejo? Muitos evangélicos, né? A gente sabe, os não evangélicos também que estão nessa situação, mas a quantidade de evangélicos que está passando por essas coisas é bastante. Sim. Aí, você sabe o que eu acho que está faltando nas igrejas? Poder de Deus. É o poder de Deus que está faltando para libertar. E o que liberta é o Senhor, né? A unção que quebra o jugo e tal, né? Você ora. Você trouxe o menino, né? O recente. Sim. Né? Você falou que ele está bem também. Tá bem. Faz quantos dias que ele passou por aqui? Que ele veio? Pastor, Foi no domingo. 8 dias, né? 8 dias. 8 dias, mais ou menos. Né? Você já percebeu que houve mudança, né? Já. Ele não dormia. Se eu não me engano... Ele estava com uma série de coisas, com insônia. Insônia. Era 20 comprimidos que ele tomava. 20 comprimidos. Meu Deus do céu. Pra dormir? Durante o dia. Para dormir, no período da noite, se eu não me engano, era de 6 a 8. Ele tomava ele domingo retrasado. Domingo de Santa Ceia? Não foi da Santa Ceia? Não, foi no domingo de manhã. Teve um culto domingo aqui. anterior. Sim. A gente participou do culto, ele veio aqui. Então, essa nossa intenção de estar mostrando aqui para os nossos irmãos que estão assistindo, outros vão assistir, é que existe uma saída, e não é uma saída difícil. É difícil que eu falo assim, não é uma saída que vai demorar você sair dessa condição, dessa situação. Nós estamos vendo assim, relâmpago acontecer. Não. Só que a gente precisa combater a causa. Isso. E para descobrir a causa, a pessoa que está na situação muitas vezes não descobre. E nós acabamos chegando na conclusão, não foi? Qual foi a causa? Você lembra direitinho? Claro. Ih, não lembro, pastor, não lembro. Não lembro. A causa? A causa, como assim? De tudo isso, dessas coisas que você sentia no culto, que você enxergava como transtorno de ansiedade. Era uma opressão, né? Era uma opressão. Mas você sabe qual a causa? Posso falar? Pode. Seu nome. Sim. Tem uma Também. história esse nome. Tem. Uma história esse nome. O nome é antigo, né? Isso. E você até trocou o nome no Troquei. cartório. O pastor Rogério trocou pra mim. Lilith. Isso. Né? E tem a ver, viu? Porque a gente fala que Lilith é um principado. Lilith, é Beuzebu, é Nosferatus, é Leviatã. Então, o espiritual são os níveis, né? Principados e potestades, né? Até o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades espalhados no ar, né? E aí vocês entenderam, sua mãe entendeu, né? Sim. Que o nome
Porque cada vez que te chamava, estava invocando Lilith. Sim. Né? Aham. E como que foi essa mudança de nome? Você não levou o choque de mudar o nome? Levei. Porque, né, a vida inteira eu troquei, eu tinha 19 anos. Então foi 19 anos com esse nome, né? Família, amigos, todo mundo já conhecia. Que na época que a minha mãe colocou, a minha mãe não sabia. Na época, se eu não me engano, que ela me falou, era uma atriz de uma novela que ela via na época. Isso. E que ela achou o nome bonito e colocou em mim, quando ela estava grávida. E aí, quando o pastor Rogério viu, o pastor Rogério é uma comédia, né? O jeitinho dele é muito engraçado. Ele chegou em mim e falou assim, não, mas nós vai ter que trocar esse nome aí. Aí eu fiquei tipo assim, não, pastor, não vai trocar o meu nome, por quê? Não, esse nome não tá certo, não. Eu falei assim, mas por que não, pastor? Ele falou, não, porque esse nome, ele tá trazendo maldição pra sua vida, que não sei o que. Aí ele, não, pergunta lá pro marido do meu irmão, pergunta lá pra ele pra você ver. Aí eu cheguei aqui, aí o pastor Amarildo, eu acho bom trocar também. Eu falei, meu pai, porque na verdade, é um nome direto da entidade, da entidade, né? Sim, aí o pastor Rogério ainda deixou aberto pra mim, falou assim, pode colocar o nome que você quiser que eu troco pra você. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, você escolheu meu nome, você quer trocar por um outro nome que você goste? Minha mãe, não, já que vai trocar, pode colocar o nome da sua escolha. E eu sempre achei Daniela um nome bonito, eu até brinco, falo assim, caraca, eu acho tão bacana o fato de eu poder escolher o nome que eu tenho, né? Sim. E aí o pessoal fala, meu Deus, você podia ter escolhido qualquer nome, você colocou um nome comum. Eu falei, colocou um nome comum, por quê? A vida inteira eu tive um nome diferente. Então, quando eu pude trocar, eu falei, não, eu quero ter um nome comum. E eu até, na época, cogitei colocar Manuela, porque eu sempre achei Manuela também um nome muito bonito, mas quando eu tivesse uma filha, eu queria colocar o nome dela de Manuela. Aí eu falei assim, não, então não vou colocar. E Daniela eu também achava muito bonito. Aí eu falei, pastor, não, então eu vou querer colocar Daniela. Aí vai ficar Daniela, então. Aí enterrou a Lilith. Enterrou. Aí eu tive que trocar todos os meus documentos, mas troquei a Lene da vida. Eu falei, não, se é por uma boa causa pra mim é melhor, eu troco tudo. Uma das coisas que a Bíblia ensina são os nomes, né? Cada nome na palavra de Deus ela tem um significado. Sim. Daniela, que vem de Daniel, Senhor é a minha justiça. Isso. Né? O Senhor é minha... Olha pra você ver. Olha só. Saiu participado do mal, de uma invocação do mal para um nome. Até na escolha do nome do nosso filho também, a gente já foi tudo pesquisar. Falou, não, vamos ver o que significa, vamos ver da onde o nosso filho ele chama Mateus. E Mateus está escrito lá, o significado é presente de Deus e dádiva de Deus, né? Falei, não, vai ser esse o nome também. O nome do nosso filho foi até um fato curioso, porque é o seguinte, quando a Dani tinha 19 anos, ela recebeu o diagnóstico da médica que ela não poderia ter filhos. Ela não poderia. E numa das quebras de maldição, recebeu a cura. Foi falado, inclusive naquele dia lá do... Foi um plus. Alexandre Aquino, ele, na hora que ele orou por ela, ele falou, não, solta o útero dela, que ele tá tentando serrar. Então o nome Mateus, na hora que a gente tava escolhendo, tanto que na hora que eu descobri que ela tava grávida, eu falei, não, esse aqui, Senhor, é do Senhor. Ele é um presente de Deus, sem saber o significado do nome Mateus. A gente nem sabia. E aí na hora de escolher a gente olhou Mateus. Quando foi ver o significado, a gente falou, o nome perfeito. Quanto tempo? Vamos fazer 4 anos agora, em fevereiro. 4 anos em fevereiro. Libertou 5 anos, casou há 4 anos. Já tem um filho. Deus é o Deus da restituição, né? Tudo aquilo que o inimigo tentou tirar, ele veio. Sim. Sim. Hoje eu paro e olho e falo, nossa, graças a Deus, né? Quanta mudança. Conseguiu mudar. E isso também é um alerta para muitos pais, né, pastor? Né? Orar em cima de nome de filho. E passar... O filho realmente está carregando isso. Sim. Na época que eu tava grávida, eu tive um pequeno sangramento. E aí eu fui parar no hospital e alguns dias depois o pastor da nossa igreja chamou um pregador. E quando chegou no final da pregação, esse pregador olhou para mim e falou para mim assim, passa a mão no seu ventre. E aí eu passei a mão na minha barriga e ele falou assim, olha só, o inimigo ele tá tentando matar o seu filho dentro da sua barriga. Ele tá tentando enrolar o cordão umbilical em volta do pescoço dele. E por causa disso, acredito eu que eu tenha tido o motivo do sangramento. E aí ele falou assim, não, mas Deus, ele tá desfazendo o nó que o inimigo tá tentando colocar na sua barriga, porque esse filho que tá na sua barriga, ele é promessa de Deus. O seu filho, ele vai crescer, ele vai cantar, ele vai pregar para Deus. Porque desde quando ele formou no seu ventre, Deus já conhecia ele. Amém. Então, hoje a gente para pensar que
graças a tudo isso, graças a uma escolha minha, uma escolha do Abner, a gente está vivendo tudo isso do bom de Deus, né, para nossa vida hoje. Amém. Que glória, maravilha. E lembrando aí, né, mais uma vez fortalecendo a ideia, eu estou vendo aqui o nosso irmão, o psicólogo lá do Rio de Janeiro. Edivaldo está sempre participando com a gente aqui. Ele recuperou comigo aqui em 1994. Ele é psicólogo lá no Rio. Que bacana. Abençoado, né? E ele conhece o nosso trabalho, que ele passou por aqui também. E tantos outros que daqui a pouco vão estar participando, eu sei, que precisa de uma ajuda. Está aí o testemunho vivo e real da Daniela e do Abner, que acompanhou o caso, né? Sim. Foi muito assim, essa cura poderosa, né? Poderosa. Amém, Joana? Amém, pastor. Vou só compartilhar rapidamente aqui. O nome Mateus realmente é presente de Deus. Sim. Nós temos, eu estava comentando com o pastor antes do podcast começar. Minha irmã teve o aval para abortar o meu sobrinho agora, há pouco tempo. Há 2 semanas a criança nasceu perfeita. Para a honra e glória do Senhor. E nós oramos, né, pastor? Eu falei, pastor, são poucas pessoas que vão saber sobre esse laudo, sobre tudo que a minha irmã está passando na gravidez. Hoje eu posso contar porque foi a mão do Senhor que teve ali. Eu falei, pastor, vamos orar com a gente, porque o médico deu aval para ela abortar. Mas o Mateus, ele é do Senhor. É Mateus também. E aí o médico falou para ela, você vai abortar esse neném porque ele pode nascer todo deformado, pode não ser compatível com a vida. Ela falou assim, não, Deus me deu e eu vou manter, eu não acredito no aborto, ele vai vir bem. Mateus tá aí pra glória e honra do Senhor. Né? Então, muito vale a gente entregar realmente todos os nossos dias nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que a gente vai fazer, entregar na mão do Senhor. Que a sua cura gerou um outro milagre. E eu creio que através desse podcast, desse testemunho que está sendo compartilhado aqui, muitas pessoas que podem estar sofrendo com ansiedade, com crise do pânico, transtorno, depressão, ansiedade, vão tomar a decisão de se achegar a Jesus para serem libertos. Jesus ainda faz milagres, ele está aqui no nosso meio, amém? Amém. Eu vejo bastante assim, um número de adolescentes passando por tentativa de suicídio, fechado num quarto escuro, atormentado. E como nós falamos da sua causa aí, esse nome que invocava o espírito mal, né? Agora, eu estava vendo o Brasil, filme campeão de bilheteria. Ganhando assim bilhões, chama Invocação do Mal. Deus é pai. Já viu falar desse? Não, eu pastor, tem até um caso, né, que eu parei de ver filme de terror em 2010, mais ou menos. Eu parei, não assisto mais. Porque desde 2010 começou, eu tive uma pequena experiência também, comecei a ver algumas coisas, e aí na verdade, as causas variam, né? Sim. Não é só o nome, Não, é envolvimento com essas coisas. Aí né? na hora que eu vi o que estava acontecendo, na época, eu até esqueci o nome do filme, mas eu via, e o horário que o pessoal pegava para assistir, era meia-noite, 1h da manhã, 3h da manhã. Tem um outro também famoso aí que a criançada tá aí assistindo, é Annabelle. Annabelle, sim. Meu pai do céu. Tem um outro também que chama A Freira. Esse é terrível. Esse eu via só o comercial, eu já ficava, Deus me livre. Qual que você viu? Não, o comercial quando lançou o filme, aí começava a passar hoje no cinema. Isso, os trailers que passavam geralmente, pela misericórdia, como que o povo tem coragem de assistir um trem desse no cinema? E olha, e é multidão, viu? É multidão. Por isso a multidão tá tomando remédio igual arroz e feijão. Né? É o que eu comento com o Abner também. Eu falo com o Abner que, é claro, a gente passa por esse tipo de experiência. Tem pessoas, sim, que às vezes a pessoa tem que realmente fazer uma terapia, ir no psicólogo. Às vezes tem o caso da pessoa precisar ir no psiquiatra, mas a gente também tem que ver o caso de que às vezes é algo espiritual, né?
Nós como cristãos também, eu vejo muita gente falando assim que você não precisa ir no psicólogo, ir no psiquiatra. Tem gente que precisa, porque da mesma forma que Deus capacita um médico, uma professora, Deus também capacita a pessoa para ser um psiquiatra, capacita a pessoa para ser um psicólogo, mas é claro que a gente também tem que procurar a Deus, né? A gente não pode também, como é que eu posso dizer, deixar de fazer as coisas terrenas, no caso. Tem gente que precisa, igual eu. Eu precisei tomar remédio uma época, só para ficar de boa. E pronto. Só que o negócio, quando começou a ser espiritual, que começou a ser algo que era meu já de ansiedade, essas coisas. Eu sempre muito nervosa, muito estressada. Aí virou algo espiritual que eu precisei vir no pastor Amarildo, que foi quando começou a ser os excessos. Aí o pastor Amarildo falou pra mim, eu lembro até hoje da gente, na quebra de maldição, o pastor Amarildo olhou pra mim e falou assim, a partir de hoje você não precisa mais tomar remédio, você não precisa mais, porque Deus te libertou. E eu tomei aquilo pra mim, e aí como eu tomava uma medicação muito forte, a gente lá em casa conversou, a gente ficou com medo de tirar de uma vez e fazer mal pra minha saúde. E aí eu só fui diminuindo por conta própria. Nem voltei mais. Isso. Sim. Nem voltei mais no psiquiatra. Eu falei pra minha mãe, pode desmarcar lá o retorno no psiquiatra, não vou voltar mais. E já fui com aquela convicção que eu peguei pra mim aquilo que o pastor Amarildo falou. Aí o comprimido que eu tomava um inteiro, eu comecei a tomar metade, depois a metade da metade, depois eu tomava a metade da metade um dia. Você não lembra do nome do remedinho, não? Êxodos. Êxodos, Isso. E o Rivotril, minha mãe já jogou fora, se não me engano. Acho que ela pegou e jogou fora, não lembro. Desfez, eu nem Rivotril pra dormir, né? Isso. Trazer o sono. Aos poucos e depois nunca mais. Nunca mais. E é claro, eu sei que é algo que se eu não vigiar, logicamente, é algo que talvez tenha tendência a voltar. Então eu tenho que permanecer, né? Claro, a gente é liberto, mas não é assim, uma vez liberto, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Tem que cuidar. É igual uma plantinha, tem que estar cuidando, né? Isso mesmo. Então, depois que eu passei por isso, que eu vi de onde Deus me tirou, eu comecei a ser mais grata ainda a Deus por Ele ter olhado para mim, porque é o que eu brinco. Às vezes tanta gente fala assim, nossa, mas Deus tem tanta coisa para fazer, será que Ele vai olhar para mim? É claro que Ele vai, porque Ele te criou, Ele te fez, Ele te acompanha. Então hoje eu vejo que falo, meu Deus, Ele fez questão de mim, sabe? Amém. Ele fez questão de olhar para minha vida, então isso já é algo para eu agradecer todos os dias. Então hoje eu procuro sempre ter uma vida com Deus ali presente, uma vida de devocional, de oração, todos os dias. O meu marido, que me incentiva muito, 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 ele olha pra mim e fala assim, você leu a Bíblia hoje? Você orou hoje? E às vezes eu fico tipo assim, então você vai orar, então você vai ler a Bíblia, entendeu? Então, é algo assim que a gente tem que cuidar, porque às vezes o pessoal vem, ora, não, você tá liberto em nome de Jesus, e a pessoa simplesmente sai da igreja. Não, a pessoa ela tem que continuar ali a ter uma vida com Deus, para Deus poder também ajudar a pessoa de volta, né? Exatamente, que o inimigo ele ronda, né, pastor? E ele procura e quem a Bíblia fala, né? Que ele anda ao redor tentando nos tragar. Exatamente. Você acredita que eu tenho um vídeo de uma moça que está possuída? E ele fala assim, olha, eu ando em derredor tentando tragar. Ele fala, olha o próprio só. demônio fala. Uhum. A Bíblia fala. A Bíblia já revela que ele só... Vigiar, né? Agora, você falou, Daniela, sobre que você já está conduzindo mais pessoas com esse problema, né? Ajudando pessoas. Sim, a gente conhece, né, um amigo nosso, aí de cara, quando a gente viu, a gente já olhou e falou assim, preciso passar no marido. Leva lá, né? Qualquer pessoa fala assim, nossa, Daniel, se procura eu, procuro o Abner, a gente tá com problema de depressão. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, Daniela e Abner, é que o pessoal coloca eu na frente, né? Uhum. Mas toda pessoa que quiser desenvolver, ele consegue. Sim. Essa parte da cura e da libertação. Uhum. Dá a impressão que é um dom específico. Sempre eu escuto pessoas falando isso, sabe? É que eu foquei na cura e libertação, entendeu? Uhum. Mas é para todos nós. Sim. Porque Jesus chamou todos nós. Ele não chamou só eu. É que eu faço um pouquinho. O pessoal foca mais, eu bato na tecla. Quebrar a maldição, né, libertação. Uhum. E a semana passada foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
todos os dias um caso de libertação diferente. Olha. Todos os dias. E até eu mandei um pro Abner conferir lá. Né? Sim, conferir. Então, as pessoas hoje, você estava falando do psicólogo, que é importante, você está falando do psiquiatra, que é importante, a medicina, eu tenho até trabalhado com psiquiatra junto comigo lá na casa, psicólogo, eu tenho. Nas nossas casas, acho que tem uma meia dúzia de psicólogos hoje. É importante, né? Mas eu quero te falar, hoje em dia, mais de 90% das pessoas, problema espiritual. E problema verdade. espiritual, a pessoa pode tomar remédio a vida inteira. Sim. Que não vai Que curar. não vai resolver. Vai resolver. Só porque problemas espirituais, a cura é espiritual. Problema físico, a cura é o médico, né? Verdade. Então é isso aí. E nós que somos cristãos, né, estamos firmes, também deixar ser usado pelo Senhor. Porque muitas das vezes, esses dias atrás eu estava no postinho fazendo controle da pressão, e estava uma mãe que é evangélica e sua filha de, acredito que 15 anos, no psicólogo. Ela falou assim, tá com ansiedade, não tá muito bem. Eu falei, você já conversou com alguém na igreja? Você já conseguiu se abrir? Porque às vezes, eu ainda falei pra ela assim, às vezes a gente não conversa com mãe, com pai. Mas às vezes a gente acha alguém na igreja que a gente sinta confiança para poder se abrir, para poder... Eu lembro que nós estávamos fazendo episódio devocional aqui no podcast. E aí eu falei só ontem, isso foi numa terça-feira. Ontem a gente fez um podcast falando sobre devocional. Por que você não começa a fazer devocional? Falar com Deus, orar. E aí a menina falou assim, é verdade, eu não faço isso. E muitas das vezes, ali, às vezes numa consulta médica, você pode ser boca de Deus para falar com pessoas que estão sofrendo. E não é porque seu filho está na igreja que ele está isento na família. Ele também precisa buscar. E aí eu falei, só faz um devocional. Começa a orar no seu carro, começa a colocar um louvor. Eu, aos 13 anos, acho que meu pastor sabe disso. Eu tive crise do pânico. Eu já tive. Aí os médicos queriam... Foi quando mataram meu coleguinha de escola. E aí a turma inteira ficou amedrontada. Mataram o colega de Meu Deus. Não sei se o senhor lembra. lembro. Lembrou? Lembrei. E aí eu estudava com o menino e a turma inteira entrou em pânico. E eu fui aos médicos, minha mãe me levou, porque ela falou assim, ela precisa de alguma coisa. Eles fizeram remédio, eu não vou tomar remédio. Foi a época que eu mais fui à igreja, foi a época que eu mais louvava a Deus. E acabou que ficou só naquele episódio. Mas hoje eu cuido para que isso não volte. Mas eu nunca quis tomar um remédio. Falar para mim de remédio de ansiedade. Não quero. Pelo amor de Deus. Existiu remédio. E aí foi onde eu consegui vencer o pânico. Eu falei, por que quando alguém conversa comigo eu não posso falar da igreja? Eu falo assim, tem uns discipulados, eu falei, você pode ter alguém que te ajude espiritualmente. Não precisa ter um pastor, mas for alguém que tá ali, às vezes uma tia da salinha, alguém do louvor, alguém do ministério de intercessão. Qualquer pessoa que você veja ali, aquela pessoa que vai orar comigo, você pode procurar que aquela pessoa, igual o pastor falou, aquela pessoa pode orar com você e te ajudar a ser liberta. O pastor Rogério lá na igreja, ele fala muito disso, ele fala assim, irmãos, às vezes tudo que falta para você é você orar, é você falar com Deus. Ele fala assim, irmãos, entra para dentro do quarto, fecha a porta e fala para Deus tudo que você sente. E a oração Ele tá aqui pra resolve. te ouvir e ela resolve. E às vezes tudo que a pessoa precisa, às vezes a pessoa tá tão assim, ela só precisa desabafar. Ela só precisa falar, abrir a boca e falar. Tem gente que tem dificuldade disso. O pastor Rogério fala, entra para dentro do seu quarto e fala com Deus, fala tudo que você sente. Que além dele te ouvir, ele às vezes ele é o único que às vezes vai poder resolver a sua situação. Então não tem nada melhor do que não tem ninguém. É claro, a gente pode também, igual a senhora falou, procurar as pessoas da igreja, que ter uma conversa ali, né, de uma pessoa que vai te ouvir, conversar, mas sobretudo falar também com Deus, que é uma pessoa ali que tá para te ouvir, independente de tudo, uma pessoa que não vai te julgar, não vai apontar o dedo na sua cara, que você pode contar literalmente qualquer coisa, que Deus ele vai estar ali para te ouvir e para resolver a situação também, né? A gente fala tanto, pastor, que aquele versículo, né, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, e a gente esquece que se ele fez isso, não é possível que ele não quer nos ouvir.
Ele quer mais ouvir a gente do que a gente falar com ele. Então, hoje eu fiz uma comparação engraçada lá, porque eu fui orar com uma moça que tá doente, sabe? sim. Aí eu fui orar para ela e falar, escuta, hoje eu recebi uma música de um rapaz aqui da cidade, estava no culto ontem. Ó, tô te mandando essa música aí, quem fez foi a inteligência artificial. Porque a palavra de Deus aí do culto de ontem e tal. E aí a música que a inteligência artificial fez foi muito bonita, né? Uhum. Aí eu pensei, a inteligência artificial faz um livro para você em 5 minutos. Sim. Com capa, com tudo, diagramação, tudo pronto. Né? É muito rápido. Coloca no computador, né? Falei, pois é, só que a inteligência divina está muito além. Está muito além. Enquanto nós estamos aqui, Deus já está operando através das ondas, já está tocando, já está curando, já está. Aí eu falo, ó, pensa nisso. Se os homens estão com a capacidade dessa, da inteligência artificial, de ir tão além, você imagina a inteligência divina está te ouvindo aqui agora e vai curar seu pé. Essa semana eu li uma frase e eu achei muito interessante. Deus ele está apenas a uma oração de distância. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, às vezes a gente quer achar Deus de tantas formas, às vezes você fala assim, Deus, eu preciso te ouvir, você abre uma Bíblia. Mas você já tentou falar com ele em oração? É igual o pessoal lá na igreja também fala, o pastor Rogério. Eu gosto muito das coisas que o pastor Rogério fala, porque ele é certeiro nas coisas que ele fala. O pastor Rogério fala lá na igreja assim, irmãos, nem sempre para Deus falar com você, Deus precisa levantar uma pessoa e chegar em você e falar assim, eis que eu te digo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pode acontecer? Lógico que pode. Deus pode usar um irmão, às vezes para falar algo específico que ele quer que você ouça naquele momento. Só que, às vezes, Deus ele pode falar com você, igual lá na nossa igreja, através do hino da harpa, através da palavra de algum irmão que deu ali, através de um louvor que algum irmão, alguma irmã cantou, através de algum testemunho que alguém possa ter dado, né? Deus fala com a gente de várias e várias formas. Talvez Deus precisa falar com você que é igual aquilo. A gente fala assim, nossa, mas eu tô... Deus não fala comigo, nossa, mas parece que Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Mas você orou hoje? Você foi no culto da sua igreja hoje? Você leu a Bíblia? Você fez o seu devocional ali, que é todos os dias? Eu sei que tem dia que às vezes a gente não dá tempo, tem outras coisas, é correria. Mas, poxa vida, um versículo, não é possível, gente, que não tem um versículo. Igual o pessoal gosta muito de falar. Tem 2 horas para ficar no Instagram, 2 horas para ficar no TikTok. Você não tem tempo para ler um versículo e às vezes é naquele versículo que Deus, né, quer falar com a gente naquele dia. A gente só precisa estar atento, né? Ontem mesmo a palavra foi poderosíssima. Eu só tive no culto da noite, da manhã eu nem consegui assistir. Sim. Mas foi poderosíssima. Só não saiu cheio da presença de Deus aqui quem não quis ontem. Quem estava disperso. Graças a Deus, né? Deus tem falado, né? A graça do Senhor tem nos alcançado todos os dias. Aleluia. Todos os dias, mais amém. alguma? Pastor, eu vou compartilhar aqui o chat. Tem alguns irmãos participando com a gente. Boa noite, irmãos. Boa noite, a Rose nos mandou. Como o senhor comentou, o Edivaldo Alcântara mandou boa noite, a paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dure para sempre. Amém. Aleluia. Acho que é Hunter Feroz, né? Hunter Feroz. Mandou oi. Gente, que Deus abençoe vocês, né? Completando os 3 comentários. E o Leandro Furrier também apareceu, né, pastor? Paz do Senhor, glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês. O nosso irmão Marcos Vinícius Vitorino, boa noite a todos, paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe. Tem alguns irmãos que vão conseguir somente assistir depois, estão participando da oração. Aí os irmãos passaram e falaram, depois eu vou assistir, né? E... Agora fica na rede, né? Fica na rede, os irmãos vão conseguir acessar. Pastor, o senhor quer... Então estamos aí, né? Com a Daniela e o Abner, que mostrando aí o poder de Deus, o que Deus pode fazer na nossa vida, né? Eu estava falando, Deus chama todos, né? Você vai ouvindo a voz de Deus, daqui a pouco Deus te chama para o lado de libertação. Libertação, quando fala em libertação, você pensa logo em demônio, né? Pior. Demônio. Expulsar demônio, não é comigo, não. Mas não, a Bíblia fala, em meu nome expulsarão os demônios.
Mas lembrando que o demônio não é só aquele que manifesta na pessoa através de uma manifestação pessoal. Né? A pessoa está ali, e a pessoa muda a voz, né? Muda o olhar, muda tudo. E entra uma outra personalidade na pessoa. Isso é possessão. Mas não se restringe a só isso. Existe a opressão, né? Existe a depressão, existe a obsessão. São 4 facetas que eu costumo falar da libertação. Que nem todo mundo trabalhar a libertação, possessão é a coisa mais fácil que tem. Eu acho, né? Que é o mais fácil que tem, que o demônio já manifestou, já estrebuchou, já né? Você expulsa ele. Agora, o triste são as pessoas que estão oprimidas, estão deprimidas, estão obcecadas, e que precisa de um trabalho de libertação, né? E não consegue achar o caminho que consegue encontrar. Eu tenho visto muita gente necessitada. E pessoas, até ontem eu ainda falei, né? Que Jacó dormiu numa pedra. Quando ele foi atravessar o deserto para ir lá na casa do Labão, para chegar na casa de Labão, sim, procurando uma saída, sozinho, correndo da morte, porque o irmão ameaçando matar ele. Né? Ele vai e deita no deserto e faz da pedra um travesseiro e dorme. Na hora que Deus fala com ele. Aí eu ainda pensei, quantas pessoas que tem uma cama, essas camas box. Isso mesmo que o senhor falou, ainda tem esse pessoal rico, tem aquelas camas, mas não consegue dormir. E não tem sono. Sim. Entendeu? Não tem sono. Então, precisando do toque do Espírito Santo. Né? O toque do Espírito Santo. Então, que nós possamos aí espalhar essa verdade, sabe? Eu sei que eu vou falar até milhares, não é nem centenas, como eu falei, têm sido alcançados, têm sido libertos, mas ainda é uma gota de água no oceano. É muita gente sofrendo, né? Muito sofrimento para as pessoas, mães que ligam para mim, filho que está se cortando, e tudo novinho, né? Tem adultos também, tem muitos adultos, mas a maior parte nessa faixa, 12, 13, 14, 15 anos, né? Se envolvendo nessa parte espiritualista aí. E o diabo, ele está promovendo tudo. Ele está promovendo, o diabo está promovendo uma forma de alcançar mais pessoas. Ele promove, as pessoas caem igual, né? Laço do passarinheiro, né? Laço do passarinheiro. Então, que nós possamos estar orando nesses últimos tempos que nós estamos vivendo aí. Está intensificando, o ocultismo está intensificando. Você vê, na nossa época, né? Hoje tem igreja satânica, igreja luciferiana. Tem. Até então, ele estava sempre escondidinho, agora não. Agora ele não está sendo mais implícito, oculto. Ele está sendo explícito, ele está colocando as garras de fora para tentar destruir a raça humana. E nós estamos aqui fazendo uma gota d'água no oceano, né? Então, quem sabe Deus pode aumentar essa gota e transformar no mar. Ajudar o maior número de pessoas. Amém. Pois é. Só no nosso meio ali, pastor, pelo menos tem sido o quê? Umas 2 vezes no mês, ao mês, assim, praticamente. Eu falo isso de uns 4 meses pra cá. As pessoas se matando. Pra cá na região até passar 4 ali, então nem se fala. E o pior que o que acontece o fato da gente ser essa pequena gota, né? Às vezes a gente deixa de falar. Eu parei para reparar nisso, e agora eu passo, e se eu vejo se a pessoa já tá com um olharzinho meio triste, já tá meio cabisbaixo, tá tudo bem? A pessoa fala, tá tudo bem mesmo? Aí a pessoa já começa a marejar o olho. Dali eu já vejo uma oportunidade, já começa a falar de Jesus. Porque esse amor, essa graça, essa misericórdia que me alcançou, também quer alcançar essa pessoa. Então eu não estou perdendo mais oportunidade. Se eu estou vendo, eu estou falando. Porque do mesmo jeito que aconteceu com a minha esposa, eu sei que existe milhares de pessoas da mesma situação. E isso que eu falo que a nossa região aqui, as cidades são mais pequenas. E nessas cidades que tem maior fluxo de pessoas, as maiores cidades, né, os grandes centros, existe mais pessoas ainda, né? Então, a gente não pode perder uma oportunidade, seja
conversando com a pessoa na rua, no podcast, viu a oportunidade? Fala que é para isso que a gente foi chamado. É interessante que a parte emocional, espiritual e física, elas são intimamente ligadas. Sim. Então vamos supor, você não cuida daquele mal, aquela maldição que está na vida da pessoa. Não cuida. Aí o tempo vai passando. Daqui a pouco ele vai ficando mais velho, vai envelhecendo. E vai manifestando, as doenças vão manifestando. As doenças emocionais vão se manifestando fisicamente. Começa a aparecer as pessoas com câncer, né? Começa a aparecer pessoas assim, com úlceras, uma infinidade de doenças. Então, é preciso que a gente possa combater esse mal através do Senhor Jesus Cristo. Sim. É Ele que faz, é Ele que opera em nós, né? O querer e o fazer. Sim. É Ele que faz. E que o Senhor Jesus possa ser exaltado, possa ser glorificado e continue sendo glorificado na vida suas, né? Os dois são um, né? Casado. O Senhor possa estar abençoando cada vez mais, né? E possam alcançar. Quando eu tive um problema sério que eu passei na minha vida, que eu fiquei viciado em remédio, sabe? Para dormir. Sim. Tinha uma insônia mortal, tinha uma depressão mortal. E hoje eu vejo por que eu passei por isso. Hoje eu fico com pena das pessoas com esse tipo de coisa. E aí Deus me coloca agora para ajudar as pessoas nessa área, né? Sim. Que Deus possa ajudar você a fortalecer, clarear e abençoar e vocês alcançar mais vidas para o Senhor. Amém. Nessa Amém. situação que precisa tanto. Amém? Amém. Amém. Eu acho que esse Hunter Feroz Conhece. É o nosso sobrinho. Quem conhece esses dois sabe o quanto abençoados eles são. É o nosso sobrinho de 10 anos, Luiz. Glória a Deus. Belezinha. Aleluia. Pastor, antes de nós finalizarmos, eu só vou passar a nossa agenda semanal e convidar o pessoal de casa que quem ainda não baixou o nosso aplicativo, poder estar baixando, porque através dele consegue estar acompanhando o que está acontecendo na igreja, chega mensagens, notificações, tudo certinho de todos a nossa programação. Gabriel vai passar para a gente. Amanhã nós seguimos com a nossa série de mensagens, Numa Vida em Abundância. Não deixe de estar na igreja, quem puder, né? A gente sabe que muita gente trabalha, mas amanhã o pastor Gustavo vai estar trazendo uma palavra abençoada para a sua vida. Não deixe de participar. Temos as nossas células espalhadas por toda a cidade, de segunda a sexta. Não deixe de participar de uma também. Tem sido uma bênção. A gente tem tido vários testemunhos sobre as células, sobre os irmãos que participam. E na célula é um lugar de comunhão, né, pastor? O senhor tem uma na casa do senhor, né? Tem vários testemunhos. Tem pessoas que estão vindo na igreja através da célula. A minha cunhada é fruto de uma célula. Olha. Tá aí, né? E na sexta-feira, vigília. Das 10 da meia-noite. Amém. Tem também os... vigília aí. Sábado tem uma novidade aí, pastor. Conexão Homens do Reino aí, ó. Sábado, 9h30. Um horário bom, quem não estiver trabalhando, os irmãos que puderem estar aqui, vai ser uma bênção, um tempo precioso, né, pastor? Um pouquinho do sabadão aí com o Senhor, né? Amém. E no dia 30, pastor, nós temos o Bem-vindo Pastoral, que vai ser às 19h30. Vai ser uma reunião rápida, né? Rápido, né, pastor? Para os novos membros, o pessoal que está chegando, para conhecer a nossa igreja, os nossos pastores, né? Bastante gente nova chegando na igreja, graças a Deus. Glória a Deus. E vem aí o acampamento Enraizados. Vai ser um tempo precioso para o pessoal aí. Os jovens já estão se movimentando, lembrando que as vagas são limitadas, né, Gabriel? Você sabe que... 80 pessoas, né? Temos 80 pessoas, porque em R$16 mil o aluguel, é carinho, né? Tem uma taxa a ser paga. Procura o pessoal aqui da organização, Gabriel, Raquel, Cíntia, o pessoal que tá todo mundo envolvido aí. Tinha QR Code também, né? Que tava aparecendo. Tá na tela, isso. Quem estiver assistindo, tem o cantinho aqui que pra gente.
As modernidades, né, pastor? Tecnologia avançando. Mas não deixe de participar. É um tempo muito gostoso. Nossa, esse ano eu não vou estar aqui, vou sentir falta desse acampamento já. Mas quem puder, esteja aí fazendo parte. E os nossos cultos, né, Gabriel? Do domingo às 10h30 da manhã e às 19h30. Não deixe de estar, como diz a nossa pastora. Todo culto, 10 horas, isso mesmo, perdão. Todo culto é sempre um grande culto, né, pastor? E tem sido derramado uma graça tremenda aqui nos nossos cultos. O próximo já é ceia? O próximo já é ceia? Não. Não, eu no próximo. Próximo é cultos da família, celebração. Amém. Bom, nós estamos já caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas através do testemunho. Amém. E muitas ainda serão, porque ainda vai ficar na rede. E se vocês quiserem deixar uma mensagem, uma última mensagem, que o Senhor falar ao coração de vocês, fiquem à vontade. Primeiro só agradecer pelo convite, muito obrigado. Eu tenho certeza, né, do mover de Deus através do podcast. E você que está precisando, não fica procurando resposta em outros caminhos. Não demora para procurar a resposta. A resposta é Jesus. Amém. A resposta para tudo é Jesus. É Jesus. Ele veio, ele passou por aqui, ele falou que a gente ia passar por aflições, mas que pra gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Amém. E ele se entregou, não foi por um motivo banal, ele se entregou por nós, para que nós fôssemos salvos. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Amém. Deus abençoe do convite. Muito obrigado, pastor, por o senhor ter lembrado de nós. E a mensagem que eu queria deixar para os irmãos que estão assistindo em casa é que, igual meu marido falou, Deus ele sempre vai ser a nossa melhor escolha. E um mundo de tantas escolhas que a gente pode fazer, Deus ele vai ser sempre a melhor escolha que a gente pode fazer. Às vezes o inimigo ele tenta colocar coisa na nossa cabeça falando que a gente não é importante, falando que o que a gente sente é frescura, falando que a gente não tem valor, mas isso são mentiras que às vezes o inimigo fica tentando colocar na sua cabeça, né, para poder te enfraquecer. Mas Deus, ele, para você que está assistindo, Deus, ele ama você, você é importante para Deus, você tem valor para Deus, e Deus, ele vai sempre estar te esperando, sempre de braços abertos, e você que já conhece a Deus, permaneça firme. Não deixa se olhar pro lado, que Deus possa sempre ser o centro da sua vida, amém? Amém, glória a Deus. Amém, pastora Marilton. Amém. Finalizamos? Finalizamos.